Boa tarde, bom domingo, bons amigos. Receita certa para bem viver é ter bons amigos. Para bem viver um momento, para bem viver a vida inteira, a receita certa é aprender a fazer bons amigos. Da mesma forma, o conhecimento é tão importante que o que mais precisamos conhecer é como conhecer. O que mais precisamos refletir é como refletir. Como se consegue o conhecimento? Qual o caminho? Qual a receita? Refletir sobre a reflexão. Essa é a proposta de hoje. Desses encontros sobre O Pequeno Príncipe. Um romance já universal, uma parábola, muito melhor dizendo, que tem tantos conteúdos como todas as parábolas que precisamos ler e reler. A nossa proposta aqui, a nossa proposta com o nosso livro, Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, foi uma releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Um convite fantástico, você não acha? É um ponto de vista fantástico, é um ponto de vista fundamental para vivermos bem a vida, para vermos a vida, o Evangelho. E com o óculos do Evangelho, com o óculos de Jesus, com o ponto de vista do amor, aqui nós queremos ler de novo. Jesus disse que apenas chegarão ao reino dos céus aqueles que nascerem de novo. Nós podemos dizer que apenas avançarão na leitura do Pequeno Príncipe aqueles que lerem de novo. Ler com os velhos olhos não nos traz novos significados. Einstein fala que é loucura esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. O novo ponto de vista é o ponto de vista de Jesus nessa nossa iniciativa. Não é à toa que evangelho quer dizer a boa nova. É uma novidade de 2000 anos de idade. E continua sendo novidade 2000 anos depois, porque nós, autoproclamados cristãos, ainda pouquíssimo aprendemos com o Mestre. Então o convite é imperdível. Vamos, hoje estamos no que? No livro de nossa autoria, é a primeira parte da reflexão sobre o terceiro capítulo de O Pequeno Príncipe. Nós, nesses nossos domingos, temos feito essa leitura, é um sarau. A leitura, então, hoje, da primeira parte do terceiro capítulo desse livro, Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. O livro é esse aqui, que nós oferecemos para os amigos com a tranquilidade
de saber que toda a renda é endereçada a projetos sociais, e a tranquilidade de saber que, como só nós sabemos, só eu sei, da delícia, da alegria, do prazer que foi fazer esse livro. Mas não sei, é claro, do prazer e da alegria que é ler esse livro, pelo menos com os olhos de vocês. Então aqui está o convite. Se estiverem interessados, nós acolheremos com alegria todos os interesses, todos os interessados. Mas hoje faremos então a leitura dessa primeira parte do terceiro capítulo, que tem por título Conhecendo o Conhecimento. Vamos lá? Antoine de Saint-Exupéry, o autor de O Pequeno Príncipe, começa assim: levei muito tempo para saber de onde o Pequeno Príncipe viera. E nós começamos como ele começou. Levei muito tempo para saber de onde o Pequeno Príncipe viera, lamentou Antoine. Mas isso não é ruim, digo eu, é ótimo. Nós, leitores, personagens voluntários da história alheia, mesmo os que se dizem cientistas, filósofos ou sacerdotes, nunca tivemos a menor noção de onde viemos. Muitos sequer se fazem essa pergunta. Fazer a pergunta, persistir nela e conquistar a resposta é realmente maravilhoso. Antoine levou muito tempo, e o muito tempo dele era questão de dias, a fazer a pergunta e obter a resposta que nós estamos fazendo há séculos, quem sabe há milênios. Pois nós, refletindo sobre esse processo de conhecer o conhecimento, podemos avançar. Nessa arte de fazer a pergunta, persistir nela e conquistar a resposta. Vamos continuar a leitura dessa parte, desse capítulo do nosso livro. E nós, com isso, poderemos conhecer o conhecimento, saber a sabedoria. De que forma são gerados os planetas e as humanidades? Como funciona a máquina produtora de tudo? A criança que fazia milhares de perguntas essenciais sequer ouvia perguntas precoces ou dispensáveis. Não respondia de pronto nem mesmo as questões fundamentais. Responder perguntas é arriscado. Vamos começar nossa jornada sobre esse conhecer o conhecimento. Responder perguntas é arriscado. Arriscamos nós. Pode alimentar a ilusão das pessoas que se acham grandes de possuírem soluções para tudo. A criança não respondia. É uma das peculiaridades do Pequeno Príncipe. Ele não respondia, ele ia respondendo. Palavras pronunciadas ao acaso que foram pouco a pouco revelando tudo, disse Antoine. Assim parece ser a verdade, uma conquista, uma revelação, uma viagem. Primeira lição sobre o conhecimento é que ele não é um produto, não é algo dado, algo que se adquire de pronto.
é um processo que precisa de tempo, precisa de ritmo. Responder perguntas é arriscado. Pode alimentar a ilusão das pessoas que se acham grandes de possuírem soluções para tudo. A criança não respondia, ia respondendo. Palavras pronunciadas ao acaso que foram pouco a pouco revelando tudo. Disse Antoine. Assim parece ser a verdade uma conquista, uma revelação, uma viagem. Que possui ritmos, pausas, parte de muitos pontos, usa muitos caminhos, mas passa necessariamente por dentro. Aqui, outro princípio essencial do conhecimento. O primeiro, o conhecimento é um processo que demanda e se realiza no tempo. O segundo, que todo conhecimento, para ser conhecimento, precisa também ser autoconhecimento. Toda visão precisa ser também reflexão para ver alguma coisa. Vejam, amigas e amigos, Jesus nos deu um grande desafio, repetindo os profetas, que nós, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. E por que isso? Arriscamos uma resposta. Você verifica se tem pertinência dentro dos seus processos. Um dos problemas nossos perante o conhecimento é que nós pensamos o conhecimento como algo externo, algo a ser conquistado, como um objeto a ser comprado, um cargo a ser conquistado, uma pessoa para entrar como nosso seguidor, como nosso amigo, como nosso cônjuge. Na verdade, nada puramente exterior pode ser conhecimento. Para ser conhecimento, algo precisa refletir, precisa estimular ao autoconhecimento. Para algo ser realmente conhecido, precisa refletir em nós, porque é apenas dando que se recebe, é apenas recebendo que se dá. Conhecimento é integralidade, e se for apenas externo, é meio conhecimento, semi-conhecimento, ou seja, conhecimento nenhum. A verdade é uma conquista, uma revelação, uma viagem, ou seja, um processo, que possui ritmos, pausas, parte de muitos pontos. Ninguém pode adquirir um conhecimento que seja digno de ser nomeado assim, exclusivamente de um ponto de vista. O conhecimento é necessariamente inclusivo. Para conhecer algo, precisamos da empatia, precisamos da compaixão, precisamos conseguir nos colocar no lugar do outro. Então, conhecimento é processo no tempo. Conhecimento inclui o autoconhecimento e inclui necessariamente outros pontos de vista.
Não são três noções interessantes? Diga você. Veja se isso ecoa em você. Então, o conhecimento parte de muitos pontos. Os diferentes pontos de vista é que dão volume, é que dão significado, é que fazem conexões, é que dão completude. Um ponto de vista único gera algo unidimensional. Ou seja, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos, mas com a empatia, com a compaixão, como disse Jesus, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, ganhamos pontos de vista, ganhamos profundidade, ganhamos ângulo. Então, o conhecimento possui ritmos, pausas, parte de muitos pontos, usa muitos caminhos, mas passa necessariamente por dentro. Continuando o capítulo, o Pequeno Príncipe, por exemplo, soube do avião de Antoine, surpreendeu-se por ser preciso uma máquina para voar. Achou engraçado e riu. Assim a gente aprende da atitude do conhecer. É fundamental para conhecer algo a curiosidade. Por isso, Jesus disse que apenas os que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Por isso é tão importante sermos acordados pela nossa criança como Antoine em O Pequeno Príncipe. Por isso precisamos acolher nossa criança interior nas suas feridas vindas do passado, nos seus potenciais que nos abrem ao futuro. Sem a curiosidade, sem a alegria infantis, ferramentas essenciais ao conhecimento, veículos fundamentais para as viagens, imprescindíveis para a viagem interior, não teremos conhecimento. Curiosidade, boa vontade, alegria. Por isso a criança aprende tanto. E nós, que precisamos ser como crianças para nos realizar, para sermos felizes, para conquistarmos o reino dos céus, precisamos reativar a curiosidade em nós, a alegria, a leveza da criança. Continuando o capítulo, ali diz assim: é especialmente importante rir de si mesmo. Antoine não gostou de rirem do seu avião, como o Pequeno Príncipe riu. Da aviação dele, enfim. Era, sim, o grande meio de voar. O que passava na cabeça da criança? Ela pensava o pensamento. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? A música Felicidade, gravada por tantos cantores, composta por Luiz Vieira. Será que o pensamento é realmente à toa, como muita gente pensa? Parece uma coisa à toa, mas a gente voa quando começa a pensar. Pensar, sentir, o mundo interior é a chave para
todas as conquistas. Tudo que é real parte do subjetivo, do abstrato, do mundo interior. Antoine caíra do céu, descobriu a criança e riu. O Pequeno Príncipe riu de Antoine, riu daquele adulto sério. Quando rimos, tornamo-nos um pouco crianças. Ah, como é engraçado, pensou o Pequeno Príncipe. E proferiu a frase reveladora: no meu mundo, eu nunca caí de um pensamento. E ria. Então tu também vens do céu? Antoine acabou rindo também. Foi assim, pela comunhão das crianças, curiosidade e humildade, que aquele que se pensava conhecedor, a pessoa grande, começou a conhecer. Ainda que a criança parecesse não responder. Nós, na sociedade atual, dizemos ter ânsia por conhecimento. Mas o conhecimento para nós se realiza em diplomas. Se realiza em celulares. E esses princípios pensados aqui, se for verdade, pense, minha amiga, meu amigo, por um instante. E se for verdade que o conhecimento é um processo ao longo do tempo, não tão rápido quanto os aplicativos, os aparelhos, os downloads. E se for verdade que todo conhecimento só é conhecimento se passar por dentro, se transformar também em autoconhecimento. No que o celular, por si, ajuda ou realiza o autoconhecimento. O autoconhecimento é um download? O que você acha? Claro que não. O conhecimento só será conhecimento se for autoconhecimento, e o autoconhecimento só se realiza, é claro, em nós. É tarefa individual e intransferível como senha de banco. Autoconhecimento foi a base de toda a filosofia de Sócrates, que é a base de toda a filosofia ocidental. E a base do conhecimento de Sócrates, ao chegar no oráculo de Delfos, viu a frase: conhece a ti mesmo, 500 anos antes de Cristo. Com Jesus, porém, foi confirmado esse grande caminho, confirmada essa fabulosa ferramenta de evolução espiritual, que é o autoconhecimento. 1800 anos depois, Allan Kardec fez a pergunta sobre o que é essencial para a evolução espiritual. E a resposta foi: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. E na 919A, Santo Agostinho nos estimulou: faça o que eu fiz quando estive entre vós. E ali ele revela que ao final de cada dia, não ao final de cada ano, como nós fazemos, e torna-se inútil porque de nada lembramos. Ao final de cada dia, ele passava em revista tudo que fez. Se fez o bem a alguém, se fez o mal a alguém. Tirando, é claro, ideias, consertos, reparações, pedidos de perdão para o dia seguinte.
Conhecimento e autoconhecimento são fundamentais. E para isso, a atitude de curiosidade, a atitude de leveza, a atitude de rir de si mesmo, são as proposições da criança, são as proposições de O Pequeno Príncipe, reforçado por Sócrates, por Kardec, por Jesus. Curiosidade e humildade. Reconhecimento das nossas incompletudes. Como alguém pode conhecer algo se achar que sabe tudo? Como essas pessoas grandes e arrogantes do nosso tempo, que fazem um marketing pessoal como se já conhecessem tudo, podem aprender alguma coisa. Apenas quem conhece e reconhece as suas incompletudes poderá completar-se ao longo do tempo. Somente quem não se levar muito a sério, quem brincar, quem rir de si mesmo, quem cultivar a leveza e a curiosidade e a humildade, poderão algo aprender. São as chaves do conhecimento. As atitudes infantis. O período da vida em que, como diz a pedagogia, como diz a psicologia, como sabemos todos nós, um ser mais aprende. Ao início da vida nós aprendemos no primeiro ano tantas coisas quantas iremos aprender pelo resto de nossas vidas. Abertos ao conhecimento. A criança precisa ser pesquisada, a criança precisa ser conhecida, a criança precisa ser acolhida, a criança precisa ser estimulada. A nossa criança. Para que nós conquistemos o conhecimento. Veja se isso faz sentido para você. Para mim, é totalmente coerente. Um professor só pode ser professor se viver, se exemplificar o seu conhecimento como Jesus fez. Portanto, o grande professor de conhecimento é o ser que mais aprende. E o ser que mais aprende, inequivocamente, é a criança. Resgate a sua criança. Nas suas sombras, nas feridas que traz do passado e nos potenciais que nos abrem ao futuro. Esse é o convite desse capítulo, esse é o convite desse livro. Que assim seja para todos nós. Como na passagem famosa do Evangelho, ouçamos Jesus dizer a nós, como disse aos discípulos: deixai vir a mim a criancinha. O grande caminho para chegarmos até Jesus é deixarmos ir a Ele a criança. Que assim seja para todos nós, que todos esses adultos muito rígidos, muito certos, muito arrogantes do nosso tempo, que nós descubramos a criança, redescubramos a criança, acolhamos e estimulemos as nossas crianças. Recriancemo-nos todos. Que uma força de recriançar-se, de nascer de novo, na matéria e no espírito, banhe toda a humanidade. Humildade e curiosidade. E as guerras não acontecerão. Humildade, curiosidade e as polarizações não terão mais sentido. Humildade e curiosidade. E nós passaremos a conhecer conhecimentos sólidos, porque alicerçados no autoconhecimento,
porque alicerçados na humildade, na curiosidade, na leveza, na alegria. Só pode haver um adulto consistente se dentro dele vibrar uma criança curiosa, humilde, leve e alegre. Graças a Deus. Muito bom. Vamos agora acolher, conversar com as pessoas que estiveram conosco. No meu Face aparece apenas 2 mensagens: Adelaide Dias e Andréa Santos. Nós saudamos Adelaide Dias e Andréa Santos e, através delas, todas as outras pessoas que estão assistindo e não comentaram, todas as pessoas que estão assistindo comentaram, mas não aparecem por algum problema do sistema. Que o convite para voltarmos a ser crianças, para nascermos de novo na matéria e no espírito, seja finalmente atendido por cada um de nós.